Então, professor, primeiramente, ignora a música gospel que tá passando aqui do meu lado, porque eu não posso mudar nada disso, né? Fazer o quê? Bem, o meu grupo, ele vai falar sobre a invenção do fogos de artifício, entendeu? A composição dele e tudo isso, entendeu? E eu vou falar agora sobre a história dos fogos de artifício. Bem, primeiramente, vamos lá. A história da pirotecnia provavelmente iniciou-se na Ásia já na pré-história. Mas seguramente podemos afirmar que a pólvora foi fabricada pela primeira vez, por acaso, na China, há cerca de 2000 anos atrás. Há uma lenda que conta que um cozinheiro na China deixou acidentalmente algum salitre no fogo e produzia um tipo diferente de flama. Mais tarde, a mistura de carvão vegetal, enxofre e pólvora foram usados para a produção de fogo de artifício. Entendeu? A pólvora foi empregada como projéteis explosivos em armas elementares de bambu e de ferro. E foi bastante utilizada nos últimos séculos, principalmente no século XX, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Geralmente, a descoberta da pólvora é atribuída aos chineses, que aparentemente fizeram por volta de 1000 anos depois de Cristo. Foi também os chineses, que inventaram os fogos de artifício. Não como eles são encontrados hoje, mas de uma forma bem primária, bem peba, bem bosta, mas enfim. Já os chamados fogos de artifícios datam de alguns milhares de anos antes de Cristo, isto é, em uma época muito anterior ao conhecimento da pólvora. Eles surgiram quando se descobriu que pedaços de bambu ainda verdes explodiam quando colocados em fogueira. Enfim, a gente já falou sobre esse negócio aqui, né? Não falou não. Porra. Se descobriu que pedaços de bambus ainda verdes explodiam quando colocados em fogueira. Isso ocorria devido ao fato de que os bambus crescem muito depressa. Com isso, formou-se bolsas de ar e de seiva que foram presas dentro da planta, inchando ou explodindo quando aquecidas. O crédito ao inventar o fogo de artifício também vai para um monge chinês chamado, eu não sei falar, Lin Yang, da pronúncia de Hunan. Ele produziu fogo de artifícios enchendo de bambu, enfim, eu já falei sobre essa parte. Era feito geralmente em dias festivos, como o Réveillon, para assustar os maus espíritos e mantê-los longe. O fogo de artifício chegaram à Europa antes da China, só quando os exploradores e viajantes como Marco Polo meteram nas bagagens. Os europeus estavam muito interessados em seu uso na ciência militar, para a fabricação e desenvolvimento de canhões, Porque é um povo doido, Só quer guerra essa merda aqui. É aos italianos a quem é atribuído o produzir os primeiros fogos de artifício de forma diferente, com cores brilhantes que iluminavam os céus e tudo isso. As pessoas com treino para manusear os fogos de artifício, eram nomeadas como mestres de fogo de artifício, Meio óbvio, E homens selvagens ou verdes, vê a lógica disso. Fogo de artifícios tornou-se uma parte integrante de todas as celebrações lentamente, e hoje é bastante semelhante ao que tivemos no passado. Mas os fogos de artifícios mais recentes são mais bonitos, mais coloridos e decorativos. E, apesar de tudo, eles produzem uma poluição de ar, controlando na fumaça e vapor. E é isso. A minha parte é sobre a luminescência nos fogos de artifícios, que é uma coisa bem simples, que é uma luz produzida a partir da emissão de energia na forma de luz por um elétron excitado, que volta para o nível de energia menos energético de um átomo. Esse fenômeno, a luminescência, pode ser explicada da seguinte forma, que tem um átomo de um elemento químico qualquer e que possui elétrons em níveis de energia. E então, ao receber energia, esses elétrons são excitados, ou seja, promovidos a níveis de energia mais elevados. E a quantidade de energia absorvida por um elétron é quantizada. Ou melhor, é sempre em quantidades precisas, tá ligado? Que não podendo ser acumuladas. O elétron excitado tem a tendência em voltar para um nível menos energético, pois é estável. E quando ocorre essa passagem do nível mais energético para o menos, ocorre também a liberação de energia absorvida, só que agora na forma de um fóton, ou seja, na forma de luz. E que a luminescência é uma característica de um elemento químico, ou seja, são átomos de sódio quando aquecidos, emitem uma luz amarela pela luminescência, e que já que os átomos de estrôncio, se eu não me engano, e lítio produzem uma luz vermelha. Os de bário produz luz em verde e assim por diante. Cada um tem a sua cor. E a maioria dos sólidos
e líquidos não é luminescente. O mercúrio, por exemplo, é luminescente no estado gasoso, mas não no líquido. E os cristais são, de modo gerais, as fontes mais eficientes de luminescência, que, devido à sua estrutura atômica, poucos materiais luminescentes são suficientemente eficazes para o uso prático, e que os mais comumente utilizados são sintetizados de modo a converter um tipo específico de energia em luz, de cor e intensidade predefinidas. A cor é determinada pelo material, ou seja, enquanto a intensidade depende da energia excitante. Outros tipos de luminescência, além da fotoluminescência, pode-se mencionar também a eletroluminescência, que é produzida por choques de elétron ou pela passagem de corrente elétrica por gases rarefeitos. A eletroluminescência é um efeito óptico e elétrico produzido através de um material que se utiliza de uma tinta especial que, ao ser aplicada sobre uma folha flexível, emite luz em resposta a uma corrente elétrica que atravessa, sendo que esse forte campo elétrico é percebido na emissão de luz, em decorrência da temperatura, pois o efeito é o resultado de ações de produtos químicos, luz e temperatura. Trata-se, pois, de um excelente produto de mídia, pois ao se criar um painel de eletrominescência, esse efeito torna o painel uma espécie de painel de LED, onde pode-se criar efeitos de animação de logo, marcas ou frases. Outro tipo também que tem é a triboluminescência. É aquela causada por uma ação mecânica brusca. A triboluminescência também é conhecida como mecanoluminescência. É a designação dada à propriedade que certos materiais têm de emitir luz, quando mecanicamente solicitados, sob pressão ou extensão súbitas, tais materiais reagem emitindo luz. Há vários materiais que exibem tal propriedade, sendo o mais comum deles o açúcar. Outros materiais que exibem triboluminescência são o ácido tartárico, sulfato de lítio, monoidrato e o ácido cítrico monohidratado. Um diamante pode começar a brilhar ao ser friccionado. Isso às vezes acontece com diamantes enquanto a faceta está sendo comprimida contra o solo, o diamante está sendo serrado durante o processo de corte. Os diamantes podem ter fluorescência azul ou vermelha. Alguns outros minerais, tais como o quartzo, são triboluminescentes, emitindo luz quando friccionados. E a quimiluminescência produz-se durante certas reações químicas. A bioluminescência compreende as radiações luminosas ligadas aos processos vitais ou produzidos pelos seres vivos, como vagalumes e certas algas. Em alguns materiais, porém, o frio intenso causa a crioluminescência. A incandescência é um tipo de luz produzida pelo aquecimento de substâncias, e quando se aquece o metal, por exemplo, ele passa a emitir uma radiação infravermelha. E essa radiação infravermelha ela é um tipo de radiação não ionizante, ou seja, a interação dela com a matéria não remove elétrons, e essa radiação infravermelha ela está bastante presente no nosso dia a dia, que a gente nem consegue notar isso. E essa radiação ela vai se modificando até se tornar uma radiação visível. E essas radiações visíveis, ela está muito presente no nosso cotidiano também, feito eu falei. Não só no cotidiano de todo mundo, no caso. No entanto, muitos acreditam que essa radiação ela é algo extremamente ruim. Algumas radiações, de fato, elas são perigosas, e outras nem tanto, bastante úteis para a saúde humana, ou para o uso de dispositivos tecnológicos, como por exemplo o celular, a placa de tirar raio-x, é um tipo de radiação também. Mas enfim, isso vai acontecer, isso irá depender de qual temperatura é atingida. Um exemplo de incandescência são as lâmpadas incandescentes, onde existe um filamento de tungstênio, e o tungstênio
extensivamente usado em filamentos de lâmpadas incandescentes e válvulas eletrônicas. Como elétrodos não como são elétrodos não consumíveis, que é aquecido e passa a produzir luz a partir da incandescência. Esse fenômeno é também visto nos fogos de artifícios, nos quais são utilizados metais como alumínio e magnésio e que, ao queimarem, produzem alta claridade. E aí a gente tem aquela noção do salto eletrônico, que o elétron dá de uma camada para outra, emitindo fóton, que aí termina fazendo esse fenômeno que é os fogos de artifícios. Falando sobre cinética química, nós podemos dizer que os fogos de artifício têm uma reação quase instantânea. Isso vai ser explicado um pouco mais tarde. A principal teoria de cinética química que vimos em aula, que pode ser muito bem aplicada e explicada em relação aos fogos de artifício, é a teoria das colisões que foram propostas pelos químicos Max Traut e William Lewis no começo do século XX. Porque ela diz que, para que uma reação ocorra, ela precisa de um choque, uma colisão, entre duas partículas que estão indo numa orientação favorável para essa colisão e que tenha uma energia de ativação maior do que a energia mínima. Então, quando a gente fala sobre fogo de artifício, nós temos sais pulverizados. Esses sais são formados por íons metálicos, que são da família dos alcalinos terrosos ou dos alcalinos comuns, a família 1A, 2A, que são, por exemplo, o sódio, o cobre. O cobre, no caso, é um metal de transição, mas enfim. Então, daí eles são misturados à pólvora, e daí, quando essa pólvora sofre entalpia, ela é ativada, ela é queimada, enfim, sofre combustão, ela ativa os íons metálicos, fazendo com que a reação ocorra e o show de fogos aconteça. Então, quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida vai ser a reação. Assim, quanto mais reagente dividido, mais a reação vai ser acelerada.